Olá, internauta! O Tempo de Esporte de hoje começa falando com 2 jogos da seleção brasileira. Nesta quinta-feira, o Brasil enfrenta o Iraque, do técnico Zico, em Malmö, na Suécia, sob a influência de uma massa de ar frio, tanto é que a temperatura na hora do jogo é em torno de 7 graus. Depois, na sexta-feira, a seleção vai para a Polônia jogar contra o Japão, também com temperatura mais baixa, em torno dos 11 graus. Já de volta ao Brasil, temperaturas muito mais altas. No sábado começa a 30ª rodada do Brasileirão. Os primeiros jogos, que serão às 18h30 deste sábado. Primeiro, Flamengo e Cruzeiro, no Engenhão, sob a influência de uma frente fria no Rio de Janeiro. Então não dá para descartar a possibilidade de chuva, termômetros em torno de 22 graus. Mesmo em Goiânia, a possibilidade de algumas pancadas rápidas isoladas no Serra Dourada, entre o Atlético Goianiense e o Internacional, temperatura em torno de 26 graus. Depois, no Canindé, possibilidade de muitas nuvens com chuva só de forma fraca e isolada, mas faz frio, termômetros em torno dos 19 graus, vento gelado no jogo entre a Portuguesa e o Corinthians. Depois, na Vila Belmiro, teremos o Santos enfrentando o Vasco da Gama, com temperatura em torno de 20 graus, muita nebulosidade e previsão de chuva muito fraca e muito isolada. O tempo já começa a ficar firme no domingo, tanto é que esses jogos aqui, todos às 16 horas, com tempo um pouco mais seco em relação ao sábado, mas ainda assim não dá para descartar no Couto Pereira muita nebulosidade entre o jogo de Curitiba e o Bahia, termômetros em torno dos 22 graus. O São Paulo vai enfrentar o Figueirense, também com temperatura em torno de 22 graus. O Atlético Mineiro pega o Sport. 21 graus a temperatura na hora da partida, possibilidade de chuva bem fraca e isolada, porque a frente fria vai estar avançando por Minas Gerais no fim de semana. E no litoral do Nordeste, chance de chuva mais para o litoral da Bahia. Nos aflitos no Recife, tempo mais seco. Entre o Náutico e o Palmeiras, termômetros em torno dos 27 graus. Depois, para fechar a rodada, teremos mais 2 jogos. O Fluminense enfrenta a Ponte Preta, em São Januário, no Rio de Janeiro. Muita nebulosidade, termômetros em torno de 24 graus. E depois em Porto Alegre, tempo bem mais firme. No Olímpico não há previsão de chuva, termômetros em torno de 22 graus no jogo entre o Grêmio e o Botafogo. Bom, vamos falar agora no sábado, no Rio de Janeiro, onde será o palco do UFC. O combate principal da noite será do lutador Anderson Silva. A frente fria vai estar sobre o Rio de Janeiro, então quem vai para a cidade maravilhosa deve enfrentar chuva neste fim de semana. Previsão de mínima de 18 graus neste sábado e a máxima não vai passar dos 26. É uma temperatura baixa para o Rio de Janeiro, principalmente se a gente comparar com os últimos dias. Os termômetros chegaram a quase 40, então a temperatura cai bastante, sem contar que tem previsão de chuva por causa dessa frente fria. Saindo novamente do Brasil, as finais do torneio de tênis em Xangai, na China, acontecem neste domingo. E aí, com predomínio de tempo bem aberto, as temperaturas variam dos 17 pela manhã até os 26 graus durante a tarde, mas a chance de chuva é muito pequena. O predomínio realmente vai ser de tempo aberto. E na semana que vem, a gente volta com mais tempo de esporte para você. Até lá!